Primeiro-ministro polaco Donald Tusk diz querer uma Europa armada em discurso no Parlamento Europeu. A alta representante da diplomacia europeia, Kaja Kallas, afirmou que a União Europeia deve aumentar as suas despesas com a defesa para se preparar para o pior. Macron e Scholz pedem uma Europa forte e unida perante os desafios da segunda presidência de Donald Trump. Greenpeace ganha batalha legal contra os Países Baixos sobre o uso de azoto. Se falhar metas ambientais, o país será multado em 10 milhões de euros. 2 mortos e 2 feridos em esfaqueamento em Aschaffenburgo, na Baviera. Suspeito de 28 anos foi detido. A Europa foi, é e será sempre grande. Foi assim que o primeiro-ministro polaco Donald Tusk iniciou o seu discurso no Parlamento Europeu esta quarta-feira. Uma narrativa que faz lembrar argumentos usados pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Perante os eurodeputados, o governante polaco pediu um aumento das despesas militares por parte da União Europeia para que possa assegurar a sua defesa sem depender de Washington. Jeśli Europa ma przetrwać, musi być uzbrojona. To nie jest nasz wybór. Ja nie jestem militarystą. Polska jest takim miejscem na ziemi, gdzie nikt nie ma ochoty na żadne powtórki z żadnej wojny. Donald Tusk disse ainda que, para evitar uma repetição trágica da história, a Europa deve encontrar formas flexíveis e criativas de financiar os custos militares. A Polónia é o país da NATO que gasta mais com a defesa, com uma previsão de 4,7% do PIB para 2025. Durante a campanha, Trump referiu que encorajaria a Rússia a fazer o que bem entendesse contra os países da NATO que não gastassem 2% do PIB nesse setor. Kaja Kallas, a principal diplomata da União Europeia, afirmou que o bloco precisa de aumentar as suas despesas com a defesa para se preparar para o pior e para ser capaz de se defender, caso seja necessário. A diplomata diz que os Estados-membros da União Europeia gastam em média 1,9% do seu PIB com a defesa, enquanto que a Rússia gasta 9%. There should be no doubt in any of our minds that we need to spend more to prevent war. But we also need to prepare for war. We need to improve our capabilities. We need our defense industry to produce what we need. We must prepare for the worst. Kallas disse que durante a próxima década a União Europeia vai precisar de pelo menos 500 mil milhões de euros para manter a competitividade no setor da defesa. Mas até agora apenas cerca de 13 mil milhões de euros foram reservados para a defesa e segurança no orçamento de longo prazo da União Europeia, que vai de 2021 a 2027. Donald Trump tomou posse esta semana e uma das primeiras medidas foi voltar a retirar os Estados Unidos do Acordo Climático de Paris. Este tratado global, assinado em 2015, tem um objetivo claro: evitar que a temperatura média do planeta suba mais de 1,5 graus centígrados até ao final do século. O Comissário Europeu do Clima abordou o assunto em entrevista à Euronews no Fórum Económico Mundial em Davos, na Suíça. Lamenta a decisão da nova administração norte-americana, mas garante que a cooperação transatlântica é para manter. Well, first and foremost, we will continue to engage with our American friends and partners across domains, in the domain of geopolitics, in the domain of trade, but also in the domain of climate action. But also, this will require more assertiveness, more diplomacy from Europe across the globe. And of course, when there is a vacuum, others will fill it. And that holds good for us, but I'm sure the Chinese, the Indians and others will play their part as well. Wopke Hoekstra deixa claro que a União Europeia vai continuar empenhada na transição energética. So what we will do is a couple of things in the years to come. You know, we will continue to double down on renewables, on grid capacity, on battery capacity. That is one. Secondly, we're going to be very, very clear on making sure we enhance our autonomy and decrease our dependencies. O Comissário Europeu recordou ainda que a China é atualmente responsável por 30% das emissões globais de gases poluentes. Por isso, diz,
O bloco comunitário estará bem atento à postura de Pequim face ao ambiente. O recém-impossado presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu a sua decisão de conceder clemência às pessoas condenadas por agressão a polícias durante o ataque ao Capitólio em 2021. O presidente aproveitou as primeiras horas na Sala Oval para apagar os registros de mais de 200 pessoas que se declararam culpadas de agredir polícias no Capitólio há 4 anos e libertou cerca de 1.500 pessoas condenadas por tentar derrubar o governo. If you look at the American public is tired of it. Take a look at the election. Just look at the numbers on the election. We won this election in a landslide because the American public is tired of people like you that are just one-sided, horrible people in terms of crime. You don't talk about all the people that have been killed. Pelo menos 140 polícias ficaram feridos depois de os apoiantes de Trump tentarem anular a eleição que deu a vitória a Joe Biden. Trump disse que as sentenças eram ridículas e excessivas, descrevendo os desordeiros como pessoas que amam o país. O presidente sugeriu ainda que poderia haver um lugar na política para os grupos de extrema-direita Proud Boys e Oath Keepers que incitaram os protestos violentos. Com Donald Trump de regresso à Casa Branca, chega de Caracas uma mensagem para os venezuelanos nos Estados Unidos. Nicolás Maduro diz que está à espera deles. A declaração do presidente da Venezuela surge depois de Washington anunciar o fim da aplicação que autorizava a entrada de imigrantes em território norte-americano. Por la misma oposición migrantes saben que su regreso a Venezuela recupera muchas cosas. El respeto como seres humanos, pero también su derecho a venir a rumbear con su familia, con sus panas. ¿Cuánto sufre un migrante por allá? En Chicago, en Nueva York, cuando ve a sus panas jueves, viernes, sábado y domingo rumbeando aquí. Durante os últimos 10 anos de governação de Nicolás Maduro, milhões de venezuelanos sentiram a escassez de recursos vitais, como alimentos, medicamentos e luz. Tiveram por isso de abandonar o país em busca de melhores condições de vida. No início do ano, Maduro tomou posse para um terceiro mandato. A União Europeia e os Estados Unidos acusam-no de fraude eleitoral e de ser um líder político ilegítimo. Dois dias depois da tomada de posse de Donald Trump, o eixo franco-alemão marcou posição pela Europa. Em Paris, Macron e Scholz quiseram mostrar que o bloco dos 27 é resiliente. O desafio é para ser enfrentado sem receios. Unsere Haltung ist dabei eindeutig. Europa ist ein großer Wirtschaftsraum mit rund 450 Millionen Bürgerinnen und Bürgern. Wir sind stark. Wir stehen zusammen. Europa wird sich nicht ducken und verstecken, sondern ein konstruktiver und selbstbewusster Partner sein. Auf dieser Basis werden wir mit den USA und mit dem neuen amerikanischen Präsidenten gut zusammenarbeiten. O presidente francês pediu uma Europa soberana que saiba defender os interesses do continente. Macron sublinhou que a parceria França-Alemanha deve ser reforçada. Diz que é essencial para a força e estabilidade europeias. A Greenpeace ganhou a batalha legal contra os Países Baixos sobre o uso de azoto. A decisão foi proferida pelo Tribunal de Haia esta quarta-feira. O governo neerlandês está agora obrigado a tomar medidas para cumprir as metas de redução de emissões. Até 31 de dezembro de 2030, tem de garantir que as doses libertadas para o ambiente não ultrapassam os limites definidos na lei. Bovendien heeft de huidige regering tot op heden geen beleid afgekondigd op grond waarvan met enige wetenschappelijke zekerheid kan worden aangenomen dat bij uitvoering daarvan het wettelijk stikstofdoel voor 2030 zal worden behaald. De rechtbank zal de staat dan ook een dwangsom opleggen voor het geval het wettelijk stikstofdoel voor 2030. A multa pelo incumprimento é de 10 milhões de euros. Segundo a Agência do Ambiente dos Países Baixos, as metas para 2025 já não serão respeitadas. O Plano Nacional para as Zonas Rurais, implementado pelo anterior governo, dava prioridade à sustentabilidade. No entanto, esse programa está a ser abolido pelo atual Executivo, que não definiu uma estratégia alternativa.
Um dia depois de pelo menos 76 pessoas terem morrido numa estância de esqui no noroeste da Turquia, as equipas de emergência prosseguem as buscas no local. Algumas testemunhas relatam as cenas de pânico vividas enquanto os hóspedes do hotel tentavam escapar às chamas, alguns dos quais conseguiram fugir pelas janelas. Çocuklar bağırıyordu, yardım edin diyordu. Anneler babalar da çocuklar var diyordu. Lütfen yardım edin, yanıyoruz diyordular. İşte itfaiye falan arayın. Biz de sakinleşmeye çalışıyorduk. Hani elimizden bir şey gelmiyordu, içeri de giremiyorduk. Bayağı yüksekti. İp falan da uzatamıyorduk tabii. Hani elimizden geleni yapmaya çalışıyorduk. O governo turco nomeou 6 procuradores para liderar uma investigação ao incêndio que se acredita ter começado na zona de restauração do hotel. 9 pessoas já foram detidas para interrogatório. Duas pessoas, incluindo uma criança de 2 anos, foram mortas e outras 2 ficaram feridas num esfaqueamento na Baviera. Segundo as autoridades, um suspeito de 28 anos foi detido após o ataque num parque na cidade alemã de Aschaffenburgo. As ligações ferroviárias na cidade foram temporariamente interrompidas após o suspeito ter tentado fugir através das vias férreas. A polícia está ainda a investigar o motivo e se o suspeito tinha alguma ligação às vítimas.